Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei. Você pode repetir isso? Vamos juntos? Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Me lançaria em teus pés. Se eu visse a tua glória, se me abraçasse agora, eu correria pros seus braços, pra nunca mais eu me perder. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. No trono ouvi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando: Santo, Santo e poderoso. No trono ouvi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando: Santo, Santo e poderoso. Do trono ouvi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando: Santo, Santo e poderoso. Do trono ouvi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando: Santo, Santo e poderoso. Até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão,
ao chão. Vamos juntos? Se a terra os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se a terra os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Aleluias. Não há outro como tu, Senhor Jesus. Nós entregamos todo louvor, toda adoração para ti, Deus. Não há outro como tu. Aleluias. Vamos entregar o nosso louvor para Ele, gente. Não pode ser mais um culto. Não pode ser mais um sábado dos jovens. Nós viemos entregar algo para Ele. Ele está esperando por isso. As nossas palavras, do que o nosso coração está cheio. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Você pode falar isso para Ele? Vamos lá? Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua
O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Pai. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Pai. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Pai. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Vamos lá, vamos fluir, vamos lá. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Conhecer Jesus. E ser achado nele. 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 o meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado
eternidade. É o nosso príncipe da paz. É a estrela da manhã. É a videira verdadeira. E não há outro como tu, Rei dos Reis. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o nosso Yeshua. E não há outro como tu, Rei dos Reis. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Santo, Santo tu és. Queima em nossos corações. Ei, queima em nós. Oh, Rei dos Reis. Nós te amamos. E não há outro como tu nessa noite, Senhor Jesus. Faz em nós e através de nós. Oh, Rei dos Reis. Santo tu és. Não tem mais nada para depois. É agora, Rei dos Reis. Nós entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Rei dos Reis, tu és digno. Santo tu és, aquele que era e é e há de vir. Santo Todo-Poderoso, e não há outro como tu, Rei dos Reis. Vamos lá? Glória a Deus. Vocês estão felizes ainda? Amém. Glória a Deus. Prepara o seu coração. Para mais uma semente que vai ser derramada aí. E é de total responsabilidade nossa regá-la para dar fruto e fruto com abundância. Amém? Prepara o seu coração. Glória a Deus. Olá, gente, tudo bom? Deus abençoe. Vamos abrindo aí a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, para nós começarmos então. Queria trazer algo diferente para vocês hoje.
Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Eu não vou ficar lendo vários textos, eu quero ler um versículo aqui, puxar o gatilho sobre o restante, e depois nós vamos dando sequência no texto, ok? Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Feche seus olhos, vamos orar de novo. Querido Deus, em nome de Jesus, buscamos na Tua presença, buscamos na Tua face socorro, consolo, revelação. Em nome de Jesus, vem falar aos nossos corações, vem nos fazer arder, Senhor, diante daquilo que seja a Tua vontade. Vem estabelecer, Senhor, o Teu querer em nosso coração. Que comece a queimar em nós, Senhor, o desejo por fazer a Tua vontade, o desejo por Te conhecer, o desejo por ir além, Senhor, do que muitas vezes as circunstâncias aparentemente nos impõem como limites. Nós queremos, Senhor, avançar em conhecimento do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, que a Tua graça seja revelada aos nossos corações, que a verdade da Tua palavra seja revelada ao nosso entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos entender aqui o contexto, só para explicar de novo, né? O que está acontecendo que o pregador está sentado? Eu já expliquei isso aqui na quarta-feira, para quem não estava presente, né? As últimas 3 vezes que eu fiquei de pé dando estudo, começou a me dar uma dor, estou com hernia inguinal, então dói depois, né? Na hora não dói, mas depois dói pra caramba. Então eu estou ficando sentado, é mais para não ter dor, tá bom? Então, o contexto aqui, o que eu quero que vocês entendam, primeiro, né, sobre o contexto de Gênesis capítulo 3, para então nós seguirmos pelo texto e buscando entendimento aquilo que o versículo 7 então nos apresenta. Capítulo 3 de Gênesis fala sobre a queda do homem. Adão e Eva tiveram a incumbência, tiveram o dever, né? Deus designou a eles que eles cuidassem do jardim, que eles cuidassem do ambiente, aquilo que eles haviam sido colocados, e se descuidaram e acabaram caindo. Quando houve a queda, então, a Bíblia diz que eles viram que estavam nus. Eles entenderam que eles estavam nus. Na realidade, eles já estavam nus, só que eles não percebiam isso. E depois, então, eles tentam, e aí, então, que eu quero trazer a vocês algo mais amplo do que simplesmente o texto está nos apresentando, mas eu quero que vocês entendam que quando eles começaram a perceber que estavam nus, eles providenciaram um meio deles para resolver o problema então. A circunstância que estava sobre eles é de que eles perceberam que estavam nus. E é curioso porque ao eles ouvirem Deus, eles perceberam que Deus estava ali no ambiente, que Deus estava no jardim com eles, eles se esconderam, eles fugiram e se esconderam. Nós percebemos então isso uma atitude muito comum na maioria do ser humano, se não em todos os seres humanos, né? Em algum momento acaba acontecendo algo em que, diante de uma circunstância onde nós desobedecemos a Deus, onde nós fazemos algo, nós, primeiro, tentamos resolver o nosso problema da nossa maneira. E também, né, fugir da presença de Deus. Quero trazer uma verdade espiritual a nós aqui, em que nós realmente entendemos que quando a pessoa peca, ela está destituída da presença de Deus. A questão, eu não vou entrar no mérito do pecado original ou depois de nascido de novo, cada vez que a pessoa peca, não vou entrar no mérito disso. Talvez com o transcorrer da mensagem
de certa maneira a gente vai ajustando isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a atitude natural do ser humano, primeiro, é tentar resolver o seu problema à sua maneira. E segundo, é tentar fugir da presença de Deus. Agora, nós percebemos por simbolismo bíblico, toda vez que a Bíblia fala de nudez, dentro de um contexto relacionado ao pecado, não apenas nudez pela nudez, mas relacionado ao pecado, ele está falando que o homem está destituído da presença de Deus, ele está longe de Deus. Nós vemos, por exemplo, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, sendo citado sobre ela, falando que ela não é uma igreja como exemplo, não era um exemplo de igreja, mas que ela se achava que estava tudo bem, mas que na verdade ela estava nu. Tá? Entre algumas coisas citadas, eu não vou entrar no mérito, mas estava nu. Então, na verdade, ali está falando da igreja, não está falando de pessoas, e esse simbolismo fala de falta de relacionamento com Deus. A nudez aqui fala de falta de relacionamento com Deus. Então, Adão e Eva, naturalmente nós percebemos isso, que quando eles pecaram, eles perderam o seu relacionamento com Deus. E ao contrário do que se espera, né, numa cultura cristã, de que quando nós perdemos o relacionamento com Deus, nós devemos tentar retomar esse relacionamento. Na verdade, nós vemos aí exposto a natureza do ser humano, aonde ao invés de buscar a Deus, ele se esconde de Deus. Ao invés de ir de encontro à sua necessidade, sabendo que Deus é o provedor para trazer o socorro bem presente naquele momento, ele se esconde. Ele se esconde. Na verdade, Deus sabia onde Adão e Eva estavam, aonde eles haviam se escondido. E não é à toa, né, que Deus pergunta: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava. Era mais ou menos assim: Adão, por que você não está aqui agora? Você deveria estar aqui, mas você não está. Por quê? Porque Deus queria que ele entendesse o seu problema, e não simplesmente que ele, Adão, continuasse longe, distante. Porque se nós não entendermos o nosso problema, nós vamos continuar distantes de Deus. Então nós precisamos entender a realidade daquilo que se encontra ao nosso redor. Não é porque Cristo morreu, ressuscitou, e nós cremos em Jesus, que nós não podemos passar por esse tipo de problema. Que em um dado momento, onde Deus nos deu a incumbência de realizarmos alguma coisa, e de repente nós desobedecemos, e está tudo bem, porque Jesus morreu, está tudo bem. Não, na realidade, nós também, na mesma natureza, né, nós tentamos nos esconder de Deus. Quantas e quantas pessoas, ao pecarem, ao invés de buscarem mais a Deus, elas se distanciam, elas vão para sua casa, elas ficam na sua casa, começam a fugir do relacionamento com outros irmãos, fugindo do confronto, porque isso é a natureza do homem, isso é a natureza do ser humano. Então é necessário que se entenda de que o homem, ele precisa de Deus. E ele precisa de Deus não somente para a salvação, mas ele precisa de Deus para a sua conduta, para o seu caminhar. E existe uma direção que Deus traz ao ser humano, através da sua palavra. Nós vemos isso, Deus deixa uma doutrina para nós, para que nós possamos segui-la. E ainda que não consigamos obedecer 100% aquilo que Deus nos traz, ainda assim nós precisamos entender que no Senhor nós encontramos socorro. Que se nós não conseguirmos obedecer 100% daquilo que foi nos passado, ainda no Senhor nós encontramos socorro e perdão. Então, se temos errado, podemos encontrar no Senhor socorro. Mas é necessário lembrar, existe um balizamento, existe algo que nos conduz a uma verdade, que é a palavra de Deus. O Senhor deixou a sua palavra para que possamos segui-la, e entendendo o que ela nos apresenta e o que ela requer de nós, nós vamos estar seguros, nós vamos estar isentos de cairmos em engano, em erro. E aqui agora eu quero entrar em um outro aspecto do texto também, do versículo 7,
aonde ele mostra a solução criada pelo homem. Uma doutrina, talvez, né? Não vou chamar que foi feita uma doutrina, mas quero seguir como um exemplo, como uma figura, essa doutrina. O que aconteceu? O homem, então, ele estabelece um meio de tentar retornar a Deus. Vamos chamar isso de doutrina de homem. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas eu quero que você entenda. Ele criou uma maneira. Qual foi a maneira? Ele criou vestes. Foi a tentativa dele passar isento do seu problema diante de Deus. Do que eram feitas essas vestes? De folhas, folhas de figueira. O problema não eram as folhas, o problema era que a solução vinha dele e não de Deus. Aqui existe uma tipologia muito interessante para nós entendermos. É um tipo, né? Na teologia nós chamamos isso de tipo. Então o que acontece? Nós vemos que no final, no desfecho daquela história, no jardim ainda, quase no desfecho, nós percebemos que Deus faz o sacrifício de um animal e ele veste o homem com as peles deste animal. Aqui está estabelecido o tipo de Cristo, de que o homem, devido ao seu pecado, a única maneira dele ser restituído a Deus é através das vestes providenciadas por Deus. Aonde nós vemos o próprio apóstolo Paulo ensinando em alguns trechos de suas cartas, dizendo a nós, para nós nos revestirmos de Cristo. Quando ele fala, ele usa a expressão revestir-se, ele está falando de vestir-se, de colocar sobre você as vestes de Cristo, ou do próprio Cristo. E nós vemos que ele é o cordeiro que foi morto pelo nosso pecado. E quando nós tomamos aquilo que Jesus fez por nós, sobre a nossa vida, nós estamos devidamente vestidos e restituídos à presença de Deus. Então aqui nós entendemos duas linhas. Primeiro, a maneira de Deus, que é do jeito que Deus determinou pela sua palavra. E segundo, a nossa maneira, que muitas vezes nós seremos impulsionados pela nossa natureza, ou por outra natureza, ou por outras pessoas, ou mesmo por um ambiente espiritual, impulsionados a tomarmos decisões contrárias àquilo que seja a vontade de Deus. E aí então nós precisamos escolher o que nós vamos seguir, ok? Eu vou me virar um pouquinho só, para eu poder ter uma visão aqui do que está sendo projetado. Vou me esconder atrás da câmera para alguns aqui, mas vamos lá. Então Gênesis 7 já lido, agora só lendo, eu já citei, mas Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A solução de Deus estava aqui, ok? As vestes feitas de peles de um animal. Eu sempre brinco quando eu leio esse texto. O que Deus fez aqui não é aquele desenho aquele desenho animado onde o ser lá, o personagem, ele abre o zíper no peito e tira a pele dele e fica sem pele. Não é isso não. O que remete isso é um sacrifício. Foi realizado um sacrifício e a pele que saiu desse animal serviu de cobertura para Adão e Eva. Ok? Vamos lá, próximo. Gálatas 1, do 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que ele está dizendo aqui? O que eu quero relacionar com o texto de Gênesis aqui? Algo diferente do que Deus estabeleceu. Não estou falando de cultura, não estou falando de interpretação bíblica, estou falando de um outro evangelho. Ok? Então, outro aqui no texto original fala de outro tipo. Não é de um diferente, não, é de outro tipo.
tá? Não é de outro do mesmo jeito, não. Só existe um evangelho, o evangelho que Jesus deixou, ok? Então, se alguém vos ensina algo diferente do que Jesus deixou, que seja anátema. A palavra anátema aqui é que seja maldito. Então, o que nós precisamos entender? Por que Paulo começa a trazer essa fala nesse momento? Porque existiam pessoas que estavam trazendo um outro evangelho, algo diferente daquilo que Jesus trouxe. E eu quero que vocês entendam o seguinte: é algo que, com muito trabalho, estou brincando, né? É algo que com o tempo a gente acaba descobrindo que evangelho é simples. O evangelho não precisa de coisa super miraculosa e diferente. Precisa de algo novo. Não, é algo daquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra acrescenta, e nada mais e nada menos. É aquilo que Deus estabeleceu e ponto. E então, quando alguém começa a trazer algo que destoe, algo que seja diferente daquilo que Deus deixou, deve estar debaixo da nossa observação. Devemos estar atentos a isso e não deixarmos que essa pessoa nos engane. Eu quero dizer com isso que existem algumas pessoas que trazem um outro evangelho a nós. É mais como um alerta. Por que eu estou entrando nesse mérito? Eu lembro quando eu converti, há uns anos atrás, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas bastante tempo atrás, eu lembro que se usava muita expressão, né? Na época estava muito em alta, falando a respeito de seitas e heresias, especificamente sobre Nova Era, mas depois a gente fala sobre Nova Era. Mas o assunto normalmente era de seitas e heresias, e então se falava muito para se tomar cuidado, para se ter cuidado sobre pessoas que traziam um evangelho, e hoje em dia parece que não se fala mais, pelo menos eu não tenho ouvido mais, a se falar. Então é necessário que se traga luz a respeito disso, não em todos os detalhes. Aquilo que eu já disse, não estou falando de interpretação diferente da minha, estou falando de algo totalmente alheio àquilo que é a palavra de Deus, ok? Vamos lá? Próximo. Aí, existem 3 tipos de doutrina. A Bíblia fala de 3 tipos de doutrina, e então o que eu preciso é entender aqui: existe doutrina de Deus, existe a doutrina dos homens e existe a doutrina de demônios. O que nós devemos obedecer é a doutrina de Deus. Eu coloquei em verde, amarelo e vermelho, vocês perceberam aí, né? Na verdade, foi uma brincadeira com a questão do semáforo aí, né? Aproveitando a cor do semáforo, mas na verdade, normalmente o semáforo, o amarelo é alerta, atenção, né? Mas de qualquer maneira, a doutrina de homem que está como amarelo aí, ela deve ser tão vermelha quanto a de demônios, tá? Ok? Então vamos observar algumas coisas aqui, ó. A doutrina de Deus, ela tem base nas Sagradas Escrituras e é revelada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo traz luz àquilo que está escrito e nos traz direção e capacitação para caminharmos naquilo que Deus trouxe. Pronto. Então, se eu sei que as Escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a doutrina de Deus, e eu tenho a ajuda do Espírito Santo, é ali que eu tenho que recorrer para caminhar segundo a expectativa de Deus. Mas existe também a doutrina de homens. Mateus 15, versículo 9 diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Percebam o seguinte, que quem busca Deus alicerçado sobre doutrina de homens, em vão adora ao Senhor, porque não é isso que o Senhor pediu, não é isso que Ele espera de nós. Então o que nós devemos fazer? Buscar aquilo que procede de Deus, ok? Estabelecido isso, bem entendido isso, vamos lá. Então a doutrina de homens, ela tem base na mente ou na vontade do homem ou dos homens, e afastam a pessoa de Deus. Isto pode acontecer tanto dentro como fora da igreja. A doutrina de homem não é porque estamos dentro do ambiente igreja que estamos fora de perigo. A doutrina de homem é aquilo que vem da imaginação da pessoa. Então ela começa a estabelecer aquilo como um dogma, como uma verdade espiritual, mas quando requerida de base bíblica, não tem. Ou se tem,
pega um texto fora de contexto, é aquilo que sempre a gente usa a expressão. Então ela começa a tomar de um texto que não é aquilo que está sendo dito, mas para amparar aquilo que ela pensa ser correto. Isso automaticamente nós percebemos como uma doutrina de homem, tá? Não tem influência demoníaca, nada disso. Agora, mas existem, vamos lá, a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não é só o ensino de demônios que leva a pessoa à apostasia. Quero entrar rapidamente falando um pouquinho sobre apostasia. A palavra apostasia vem do grego apostasis. A raiz dessa palavra, ela é a mesma raiz que traz ideia a palavra divórcio, ok? Então, quando fala de apostasia, nós podemos relacionar a ideia aqui que ele está falando exatamente como se fosse um divórcio. Ou seja, Cristo e a igreja, Cristo e uma pessoa. Então, a pessoa que apostata da fé, ela está entre aspas, lógico, está se divorciando de Jesus. Dentro do costume legal, dentro do ambiente legal, né, de leis, nós entendemos que a pessoa que se divorciou de outra pessoa, ela não tem mais nada a ver com a pessoa, não é isso? Então ela não tem vínculo algum mais com essa pessoa. Então o que acontece? A ideia de apostatar da fé é que você não tem parte mais com Cristo. É isso que está sendo dito. Mas por que a pessoa chega a esse nível? Porque essa pessoa, ela dá ouvidos a outras doutrinas, e aqui eu quero ampliar a ideia, não só a doutrina de demônios, mas doutrina de homens também. Ouvindo ideias que não correspondem àquilo que a palavra de Deus diz. E então, ela abandona o princípio da palavra de Deus. E eu quero mostrar para vocês o porquê disso. Porque nós, automaticamente, quando nós abrimos mão daquilo que Deus deseja para a nossa vida, automaticamente, quando nós abrimos mão da palavra de Deus, nós estamos retrocedendo na fé. O que significa isso? Que nós estamos abrindo mão da fé. Por quê? Pelo distanciamento da palavra. Naturalmente, a fé vai se esvaindo. Por quê? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, na medida que eu busco mais da palavra e me alimento mais da palavra, mais eu cresço em fé, mais eu creio naquilo que está escrito. Mas ao contrário, na medida que eu abro mão de tudo isso e vou me abstendo e vou me afastando da palavra de Deus, a minha fé vai se esvaindo. Naturalmente as dúvidas chegam. E por isso vem a apostasia, porque não há mais fé. Apostatarão da fé. Não terão mais vínculo com a fé. Por quê? Porque não estão se relacionando mais na palavra. A fé se esvai, a fé desaparece, vamos chamar assim, não é literalmente isso, mas para nós entendermos, a fé some por quê? Porque não busca mais, porque não se alimenta mais da palavra, porque não tem mais um relacionamento com Deus, ok? Então nós precisamos entender, precisamos de relacionamento com a palavra, a doutrina de Deus, não doutrina de homens. Quando nós substituímos a doutrina de Deus por doutrina de homens, nós estamos nos afastando da palavra de Deus e a fé some. Quando nós nos apropriamos de doutrina de demônios, nos afastamos da doutrina de Deus e a fé some. Não tem outra maneira. Ainda que exista um aspecto de religiosidade, ainda que exista um ambiente de religiosidade, na verdade não há fé. Na verdade, apostatarão da fé, como diz o texto bíblico. Por exemplo, já citei a igreja de Laodiceia, característica no estudo de escatologia, que a igreja de Laodiceia é o tipo da igreja dos últimos dias. Uma das, não a única, mas uma das. Então o que acontece? A igreja de Laodiceia é uma igreja desviada, que acha que está bem com o Senhor, mas na verdade está distante do Senhor. Por quê? Porque já não se relaciona com Ele.
Lembra da expressão que eu citei? Que ela é nu, ela é chamada de estar nu, que ela precisa comprar as vestes que vêm de Jesus, as vestes brancas. Leiam depois, Apocalipse 3, o trecho que fala sobre a igreja de Laodiceia. Você vai perceber, você precisa se vestir. Estou falando você, o texto, né? A igreja em si precisa se vestir, para quê? Para voltar ao relacionamento, ok? Então não dá para a pessoa viver longe. E se ela estiver seguindo uma doutrina distante disso, ela está sem relacionamento com Deus. Vamos lá? Seguindo o próximo aí. Aqui falando só sobre uma definição, não quero gastar muito tempo com isso, tá? Falando sobre seita e falando sobre heresia. Primeiro sobre seita, para nós entendermos. Eu não quero tomar o significado da palavra seita quanto ao dicionário. Eu quero pegar o significado do ambiente cristão, ok? O que é uma seita dentro do ambiente cristão? Vamos lá. Doutrina ou sistema que diverge da palavra de Deus. Na verdade, seria o sistema que diverge da palavra de Deus, ok? Isso é um grupo de pessoas que estão divergindo da palavra de Deus, então são considerados como seita. Então essa expressão tem origem na palavra latina secta, que significa facção, partido e divisão. A base universal de cada seita são as supostas revelações ou descobertas, né, que alguma pessoa diz ter recebido, alcançado divinamente ou não, tá? Pode ser dito que alcançou por um ser espiritual, ou pode ser dito que alcançou por muito estudo da palavra de Deus mesmo, entre aspas, né? Na verdade não foi tirado da palavra, mas diz que foi, tá? Então essas pessoas, elas acabam, entenda o seguinte: seita, grupo de pessoas em que pratica uma heresia, ok? Depois já a gente vai falar sobre heresia. Então, Jesus e a palavra de Deus acabam, para esse grupo, para essa seita, acabam ficando em segundo plano. Percebam como é fácil. Toda pessoa que deixa Jesus e a palavra de Deus em segundo plano, acaba se tornando uma seita. Então nós não podemos cometer esse engano, não podemos cair nesse equívoco, nesse erro, ok? Por quê? Porque isso vai nos fazer se tornar uma seita. O que nós devemos seguir então? O contrário disso. Volta um pouquinho, por favor. Jesus deve estar em primeiro lugar e a palavra deve estar em primeiro lugar. Ponto. Isso é um princípio. E como se diz, né, o ditado, princípios e valores são inegociáveis. E esse é um deles. Inegociável. Não dá para negociar essa questão de deixar Jesus em segundo plano e deixar a palavra de Deus em segundo plano. Primeiro plano, sempre. Vamos lá. Também aqui, seita. Como identificar uma seita? Só citando, tá? Eles dizem serem os únicos corretos, os únicos certos. É a grande característica aí de uma seita, tá? Primeira evidência de uma seita. Só eles salvam, tá? Então nós temos que estar atentos. O que salva, gente? O que salva? É uma instituição? Com certeza não. O que salva é Jesus, é a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, do que Jesus fez por nós, e a fé nisso que traz salvação. Segundo ponto aqui, como identificar uma seita? Jesus não é o único Senhor e suficiente Salvador. A seita, normalmente, ela divulga isso. Não é só Jesus, é Jesus também, mas toda vez que começa a falar de salvação e entra um mas no meio da história, fique esperto, porque muitas vezes estão se colocando um algo mais para a salvação, e Jesus acaba, segundo esse tipo de pensamento, acaba se tornando não o único suficiente Salvador. Alerta. Vamos lá, próximo. Terceiro ponto aqui, fazem interpretações erradas das Escrituras. Primeira coisa que eu preciso entender: interpretação errada não é algo que seja diferente do que eu interpretei, não é isso. Interpretação errada é o que foge do princípio bíblico de interpretação, tá? Nós chamamos isso, as regras, né? Nós chamamos isso de hermenêutica, e a prática nós chamamos isso de exegese.
Então, a boa prática de interpretação da palavra de Deus gera um equilíbrio espiritual para quem segue a palavra de Deus, ok? Outro ponto aqui, tem outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Eu não vou começar a citar aqui, tá? Principalmente nomes de seitas e principalmente nome de pessoas que talvez vivam e pratiquem essas seitas no nosso contexto. Eu não quero citar isso, até porque a gente está gravando, depois a gente vai publicar isso, mas eu quero que você entenda que existem seitas que estão por aí, e toda vez que você ouvir uma pessoa colocando uma outra pessoa em pé de igualdade pela sua revelação, por aquilo que ela recebeu, em pé de igualdade com a palavra de Deus, ou pior, maior, esquece. A pessoa ou a revelação que ela recebe não é capaz de interpretar a Bíblia. Não é capaz de interpretar a Bíblia. Tem que se ter cuidado com isso, tá? Porque senão estaremos facilmente sujeitos ao engano, ok? É como diz a palavra, né? Que quando surgir o anticristo, né? Esse mover dos últimos dias do anticristo, ele vai vir, e se puder, ele vai enganar até os próprios eleitos. Do que diz isso? Daqueles que seguem a Cristo, daqueles que realmente são salvos, e ele vai tentar enganar. E como ele vai tentar enganar? Criando a estrutura do engano, algo falsificado, algo diferente daquilo que Jesus deixou, mas misturado ao mesmo tempo. Porque se chegarem para você com algo muito diferente, você já bate o olho e você fala, o que é isso? Nada a ver. Mas normalmente quando vem muito misturado, aí vem problema. E como escapar disso? Uma certa vez eu ouvi uma declaração, uma ilustração, não sei se é verdadeiro ou não, para mim eu entendi como verdadeiro, mas vieram alguns peritos americanos estudar, entender, investigar da onde estavam surgindo dólares falsos, na região aqui próxima, na região de Campinas. E aí o que começou a acontecer? Ficou responsável um brasileiro para acompanhá-los, para apresentar, para conduzir, para orientá-los, né? As pessoas que precisariam, etc., intérprete, tudo. E de repente esses americanos, eles começaram a descobrir, né, os dólares falsos. E esse brasileiro, olhando para aquilo, surpreso, ele disse assim, mas espera aí, você deve ter estudado muitos dólares falsos para você entender realmente quais são os verdadeiros. Porque tem muitos dólares falsos, como é que você sabe todos? Ele falou, muito pelo contrário, eu não estudo os falsos, eu estudo o verdadeiro. Tudo que é diferente do verdadeiro é falso. Entende isso? Eu particularmente, eu não tenho aquela atração imensa por estudar a respeito de heresiologia, ou seja, sobre heresias, sobre seitas e heresias. Compreendo o básico, né? Conheço um pouco, mas por que não? Porque na verdade o que nós precisamos conhecer muito mais é a palavra de Deus. Se nós conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus, tudo que for diferente nós vamos conseguir identificar e perceber. Você vai olhar e falar, peraí, tem coisa estranha nisso. Isso não bate com aquilo que a Bíblia diz. Ok? Vamos lá? Próximo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Isso é uma palavra lançada sobre Pedro a respeito dos últimos dias, dizendo que surgiriam falsos mestres. Querido, é um engano imaginar que heresias só existem nos últimos dias. Você talvez se imagina isso, você não conheça a história bíblica e a história da igreja. Olhando para a história da igreja, você vê que sempre houveram doutrinas heréticas, sempre. Só que a característica dos últimos dias,
essa característica que está sendo evidenciada é um alerta para os últimos dias. Por quê? O propósito é desviar, é tirar a pessoa do foco e entrar em um ambiente no qual Deus não esteja, mas que a pessoa continue achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, tá? Vamos lá, próximo. Ainda falando agora de heresias, né? Deriva da palavra grega airesis, tá? No Novo Testamento possui dois sentidos. Primeiro, de uma seita, no sentido de facção ou partido, um corpo, né, de partidários de determinadas doutrinas. E opinião contrária, segundo aí, né, opinião contrária à doutrina prevalecente. Então são ensinos que de alguma maneira contrariam a verdade da Bíblia. O heresia no sentido bíblico, no sentido cristão, é tudo aquilo que contradiz a verdade bíblica, ok? Não é pensamento diferente. Eu quero que você entenda. Alguns dicionários podem sugerir a ideia de que um pensamento diferente do que seguido, por exemplo, por essa igreja, seria uma heresia. Eu não tenho autonomia de estabelecer o que é heresia, o que não é. Muito pelo contrário, eu tenho que andar pela palavra. Agora, entenda, sentido cristão é heresia, tudo aquilo que destoa, que se separa da revelação verdadeira da palavra de Deus. Aí sim é uma heresia, é uma facção, é algo diferente daquilo estabelecido, certo? São interpretações equivocadas do texto bíblico, erradas, interpretações erradas do texto bíblico, acabam se tornando heresia. Vamos lá, próximo. Então, a expressão que deriva da palavra grega airesis, já tinha dito, né? São ensinamentos que de alguma maneira contrariam a verdade da Bíblia. Aí, ó. São interpretações equivocadas do texto bíblico que mudam a verdade bíblica. Não é algo que não tem na Bíblia, é algo que muda o que a Bíblia tem. Entende o que eu estou dizendo? Tá? Porque senão a gente fica limitado a seguir apenas o que está escrito na Bíblia. Volta para o contexto da lei. Vive debaixo de lei. Eu não posso viver nada que contrarie aquilo que Deus estabeleceu, entendendo que o que Deus estabeleceu é perfeito e completo, ok? Eu acredito que não tenha dúvida nisso entre nós. Então, o que Deus estabeleceu, sendo perfeito e completo, tudo aquilo que destoa, que vai além, que não concorda com aquilo que Deus estabeleceu, que Deus deixou, se torna então uma heresia. Vamos lá, próximo. Falando um pouquinho sobre nova era, não vou falar só, mas também. Vamos lá, o famoso movimento New Age, né? Hoje em dia, por isso que eu falei para vocês, esses dias eu estava pensando a respeito disso, e eu não ouvia mais falar a respeito disso, não se ouve mais falar disso, e agora, ao contrário, falar disso como uma heresia, não se fala, mas muitos dos pensamentos New Age têm sido vividos, têm sido praticados e têm sido considerados comuns. Mas isso, há alguns anos atrás, isso só de ouvir falar, as pessoas já identificavam e falavam, opa, parou, isso está errado, isso não é verdade. E hoje em dia, é tido algumas coisas, não todas, lógico, mas algumas coisas são tidas como comum. Eu quero acompanhar com vocês mais um pouco, vamos lá. Então, o movimento New Age, uma onda cultural, filosófica, religiosa, que pretende reagir contra a verdade bíblica e empurrar a humanidade a uma nova consciência, para uma nova forma de ser espiritual, ok? O propósito é espiritual, mas percebam que o início de tudo, a manifestação de tudo isso, como diz lá, ele é cultural, filosófico, mas também religioso. Ele não é só religioso. Então há uma mudança de cultura. Eu lembro alguns anos atrás, quando o Daniel Mastral veio em Jacutinga, para quem não conhece, né, só citando, o Daniel Mastral é um ex-satanista, em que ele revela o que ele passou, ele conta o que ele passou como satanista, né, e o processo de conversão dele, ok? E ele diz sobre esse movimento de nova era, a intenção de influenciar pilares da sociedade, como educação,
como música. Entende? Então, existem muitos representantes desse movimento New Age, que hoje talvez não tenha mais esse nome. Alguém já tinha ouvido falar desse movimento, ou Nova Era, ou New Age? 1, 2, 3, 4, 5. Pouca gente aqui já ouviu falar disso. Tá? Estão vendo o resultado. É isso que eu estou mostrando para vocês. É algo que estava passando batido e a gente nem percebia. Mas tem um conteúdo herético terrível. Tá? Vamos lá, próximo. Então, o movimento Nova Era, ou New Age, suas ideias e objetivos recolhem elementos das religiões orientais, também do espiritismo, também das terapias alternativas, da psicologia transpessoal, também da ecologia profunda, depois eu falo disso, também da astrologia, do gnosticismo e outras correntes mais. Eu não vou ficar falando de tudo que existe, mas eu vou falar de algumas coisas que vocês vão começar a perceber que é comum no meio, inclusive cristãos, acreditarem nisso, e estão debaixo de influência do movimento New Age. Qual que é o propósito do movimento New Age? Afastar a pessoa cristã também do caminho de Deus. Na verdade, é capturar a mente dessas pessoas e torná-las alheias ao relacionamento de Deus. Tá? Vamos lá, próximo. O movimento Nova Era proclama o início de uma nova época para a humanidade, mas no fundo não parece ser mais que outra tentativa vã do homem de se salvar por si mesmo e atribuindo-se poderes que não possui. Lembra do primeiro texto que eu li com vocês? De Gênesis 3:7? Lembram? Que esse texto falava sobre, que eu fui interpretando e levando vocês a entenderem que o homem, Adão e Eva, eles tentaram se salvar a si mesmos usando das vestes de folhas de figueira, que eu disse que era uma simbologia. É a tentativa do homem de resolver o seu problema, sem Deus, sem a intervenção divina. E está errado. Esse movimento Nova Era, nada mais, nada menos, que ele faz parte desse montante. Não é sozinho, mas também usa disso. A gente falou sobre doutrina, né? Cadê? Isso. Religião oriental, tá? Tudo que vem de religião do Oriente, extrapolando um pouco mais ainda do Oriente Médio, né? Mais para o Oriente mesmo, cultura japonesa, cultura chinesa, tudo isso é religião oriental. Então tudo isso, todos os ismos, quase todos os ismos que a gente vê por aí, é cultura oriental. E isso não tem Deus no meio da história, a gente precisa entender isso. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa, cristão, ele dizendo assim que Deus é um Deus de amor, e que mesmo a pessoa estando numa religião errada, Deus ainda daria um jeito para salvar essa pessoa. Gente, isso é mistura, isso é fugir do que é o verdadeiro cristianismo, porque se isso está valendo, para que Jesus morreu? Entende o que eu estou falando? Se Jesus vai dar um jeito, se Deus vai dar um jeito para salvar, indiferente de que doutrina a pessoa siga, para que Jesus morreu? Está errado, é óbvio que está errado, é lógico, é evidente, é muito claro perceber isso. Mas por que a pessoa pensa dessa maneira? Porque está recebendo influência que não percebe, mas que aos poucos começa a se misturar com aquilo e fica uma miscelânea, né, de doutrinas da qual nem sabe mais o que serve. Ok? Então, outras coisas aqui, percebam, ele fala de espiritismo, terapia alternativa, psicologia transpessoal. Bom, vamos passando aqui. Astrologia, né? Pula aí, vamos lá, próximo. Deixa eu ver aqui, pode pular mais um, vamos lá. Então, a Nova Era, algumas perguntas aqui com respostas, tá? Então, a Nova Era é uma seita religiosa? O que diz lá? Não. Nova Era não é uma seita religiosa, mas é um movimento aonde assimila cultura, aonde assimila N fatores, inclusive religião, tá?
Portanto, se você fizer um estudo de escatologia, você vai perceber, se não me falta a memória, no capítulo 19, 20, 19, mas acho que é o 19 mesmo, mais ou menos por ali, não vou lembrar agora. Mas você vai perceber no livro de Apocalipse relativo à Grande Babilônia. A Grande Babilônia, a interpretação disso no livro de Apocalipse é que é um movimento religioso, é uma estrutura religiosa de mistura de religiões, tá? Então é isso que acontece. Então tudo está se caminhando para o desenrolar dessa Grande Babilônia, e a Nova Era faz parte disso. Não é um movimento religioso, olha lá, é uma forma de ver, pensar que muitas pessoas e organizações adotaram para mudar o mundo, segundo certas crenças que têm em comum. Nunca no mundo ficou tão evidente isso. O mundo, ele tem passado por uma mudança de mentalidade muito intensa, muito radical, aonde até mesmo cristãos têm considerado que a Bíblia talvez esteja desatualizada. A última que saíram por aí, né, dizendo é que a Bíblia estaria desatualizada sobre o posicionamento sexual de pessoas, então precisaria de uma reformulação. Sabe o que é isso? Heresia. Isso se torna uma heresia, e temos que estar alertas, atentos a isso, para não cairmos nesse engodo, né, nesse engano. Vamos lá. Em que a Nova Era acredita? Então vamos lá. O mundo está para entrar em um novo período de paz e harmonia mundial, assinalado pela astrologia como a Era de Aquário. Na realidade, esses dias até eu estava tentando lembrar quando foi isso, foi na mudança do ano 2000 que entrou essa Era de Aquário, segundo a Nova Era. A Era de Aquário é um período de tempo, então nós estaríamos, segundo eles, nesse período. E eles dizem, segundo a doutrina deles mesmos, em que um personagem chamado Maitreya, esse Maitreya, ele vai vir para estabelecer essa paz mundial. Queridos, a Bíblia fala disso, mas ela não fala que seria o Maitreya, ela dá um nome para esse sujeito, pela ação desse sujeito, que é anticristo. Ela chama ele de anticristo, e que ele estabeleceria realmente uma paz mundial, falsa, do diabo, e não de Deus. Entende? Então nós precisamos estar bem atentos a isso, porque é uma doutrina divergente daquilo que a Bíblia ensina. Segundo ponto aqui, a Era de Aquário será fruto de uma nova consciência nos homens. Todas as terapias e técnicas da Nova Era pretendem criar essa consciência. Tudo vem para preparar a pessoa para quando esse indivíduo chegar, todo mundo estar pronto para recebê-lo, acostumado com tudo isso. Para isso, tem que haver uma mudança de mentalidade. E toda a doutrina que se ensina por aí, não estou falando que tudo que se ensina, estou falando da doutrina da Nova Era. Tudo que se ensina por aí é para preparar a mente das pessoas para a chegada do anticristo. Ok? Vamos lá, próximo. Em que a Nova Era acredita? Mais um ponto aqui. Cada homem, portanto, cria a sua própria verdade. Já ouviram isso? Que verdade é relativo? Já ouviram? Esse é um pensamento de Nova Era que hoje é muito comum. É muito comum. Hoje, nas igrejas, há uma dificuldade muito grande de combater isso, porque a maioria das pessoas compraram essa ideia e, ao invés de obedecerem à palavra de Deus, acabam seguindo seus próprios conceitos. E aí, então, o que a pessoa acaba fazendo? Não, precisa ver o ponto de vista dessa verdade aí, né? Porque a verdade é relativa. Já ouviram essa expressão, né? Verdade é relativo. Não, verdade não é relativo coisa nenhuma. Verdade é verdade, só existe um ponto a verdade. Entendeu? O meu ponto de vista não é o que eu acho ser verdade. O ponto da verdade é um ponto só, é o fato em questão, e não o que eu acho. Ok? Vamos lá, outro ponto. Todas as religiões são iguais e levam a Deus. Já ouviram isso aí por aí? Correndo por aí? O importante é ter uma religião. Todas as religiões levam a Deus. Mentira, mentira, só Jesus leva a Deus. Não existe outra porta. Porta da onde? Do reino de Deus.
Não existe outro nome dado entre os homens que importa, né, ou pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12, se eu não me engano. Nós precisamos lembrar disso. A única pessoa que pode salvar é Jesus. A única doutrina que pode salvar é aquela em que Jesus está inserido e que Ele trouxe e revelado pela palavra de Deus. Não existe outro. Não existe outro meio para a salvação. Tudo aquilo que fala de salvação fora disso é mentira e não tem parte com Deus. Vamos lá. Próximo. Então, quando alguém não aceita a visão da nova era, tá? Sobre Deus, né? Do homem e do mundo, a nova era lhe diz que sua consciência ainda não está iluminada e que sua compreensão está condicionada por esquemas culturais que serão superados na nova era. O que é isso? É uma tentativa de mudança de mente, de impregnar a nossa mente com esse tipo de pensamento em que nós começamos a nos sentir atrasados, ultrapassados da nossa maneira de pensar. Começa-se até a questionar a Bíblia, achando que talvez realmente a Bíblia esteja desatualizada. Terrível isso. E o pior, não é terrível surgir esse tipo de pensamento, porque vai surgir, a Bíblia diz que surgiria mesmo. Agora, o terrível é nós aceitarmos isso, é nós aceitarmos como natural isso. Vamos lá, próximo. Então podemos aceitar, por exemplo, aqui entra um outro assunto, aqui não está falando só de nova era, tá? Vai voltar em alguns pontos de nova era, mas nós já estamos entrando em outro ponto. Por exemplo, espiritismo. Já ouviram falar de reencarnação, ok? Todo mundo já ouviu essa expressão, sim ou não? Sim? Ok. O que é reencarnação? Vamos lá, de forma simples, né? Então podemos aceitar a reencarnação em absoluto, ou seja, não, absolutamente não. Por quê? A reencarnação é a crença em que uma cadeia de regressos a esta vida sob diverso aspecto corporal. Ou seja, a pessoa morre, volta de novo, morre, volta de novo, morre de novo, e assim volta, e assim volta, e assim volta. E na teoria é para quê? Para se purificar. Ou seja, precisa de Jesus para purificação, segundo essa doutrina? Não, é só ficar morrendo e nascendo, morrendo e nascendo que você vai se purificar. Heresia, está errado, ok? O que a Bíblia diz a respeito disso? Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Quantas vezes está escrito aí? Uma só vez, não são dezenas de vezes. Então, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vidas nós temos para tomar decisões? Parece até estranho perguntar isso, mas é uma só, é óbvio que é uma só. Se eu morrer eu volto? Depende do conceito, mas volto em outro corpo de jeito nenhum, em hipótese alguma, é isso não. Tá? Por que eu brinquei com a expressão volto? Volto, quando Jesus voltar eu volto também, né? Mas se não, não. Vamos lá, passando. Podemos aceitar, por exemplo, ecologismo. O que é ecologismo? A gente citou antes, né, como ecologia profunda, tá? É isso. Qual a mentalidade desse ecologismo? Vamos lá. Então eu devo aceitar? Posso aceitar? Não. O ecologismo da nova era diz que o homem vale mesmo que um animal, ou um monte, ou uma árvore. Chega a considerar ao homem como o pior inimigo do planeta, em vez de vê-lo como seu guardião e seu dono. Gente, isso corre naturalmente pelos meios de comunicação. Entendem? Os grupos que defendem o ecologismo defendem isso. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa não é presa por maltratar um ser humano. Por maltratar, vai ser processado, etc. Não vai ser preso, tá? Mas se ela cometer um dano contra a natureza, é cadeia na hora. Por que esse peso diferente? Influência do ecologismo, entendeu? O ser humano, ele perde o valor em relação ao restante da criação. Não estou defendendo o erro, estou mostrando simplesmente que isso também é errado. Ok? Vamos lá. Existe música de nova era?
Existe realmente? Antigamente se falava muito, né? Hoje em dia não se usa muita expressão disso. Isso daí é música de nova era, não deve ser ouvido, tal. Vamos perceber a característica disso. Sim, existe música para a nova era. Temas de grande interesse, né? Sobre a música, fala sobre natureza. Mas então toda música que fala de natureza e nova era? Lógico que não, gente. É quando há um ajuntamento de tudo isso. Vamos lá. Então, natureza, religiões dos povos antigos, culturas orientais, etc. Então, costuma ser uma música instrumental, normalmente só instrumental, tá? Misturada com sons naturais, às vezes muito repetitiva, outras vezes sem melodia nenhuma. Só som, só efeito sonoro. Mas tudo que tem essa característica então é música de nova era? Não. O grande propósito, depois a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o grande propósito da música de nova era é para meditação. Depois eu vou falar de meditação, tá? É para isso. Então, essa influência a música em si, ela não é má nem boa. O que influencia é a intenção da pessoa que está fazendo isso por trás, tá? Aí a influência, aí sim. Vamos lá? A expressão energia, já ouviram? Com certeza, vocês já ouviram falar sobre energia. O sujeito tem uma energia. Que energia? Que energia é essa? Energia elétrica? Entendeu? A única energia que o ser humano tem é energia elétrica, tá? Ela se dissipa como qualquer leigo em questão de eletricidade percebe que energia elétrica se dissipa. Por que essa luz aqui consegue acender? Me diga. Porque existe um fio condutor que traz energia elétrica para a lâmpada. Entendeu? Se eu descascar esse fio desde a sua origem até a lâmpada não acende. Por quê? Porque a energia elétrica dissipou. Por isso que o fio precisa ser encapado. Qualquer pessoa sabe disso, né? Por exemplo, uma torre de alta tensão, tá? Normalmente não se edifica, não se constrói, não se planta nada embaixo de alta tensão. Por quê? Porque a energia que está correndo em cima, ela dissipa. Só que quando ela dissipa, ela aterra, ela vem para o chão. Por isso que se põe fio o fio neutro, fugiu o nome agora. Me ajudem, por favor. Fio terra, está mais óbvio que não sei o que. O fio terra põe no chão, por quê? Para facilitar a descarga elétrica. Quando tem uma descarga elétrica no céu, como é que a gente chama isso? Raio. Quando o raio, para onde ele vai? Ele fica correndo pelo céu afora e fica sem parar? Para onde ele vai? Vai para a terra, por quê? Porque ele dissipa para a terra. Ele vai aterrar sozinho. Então a energia elétrica vai para o chão. Aquela história, né? Não é história, é verdade, que quando você está com eletricidade estática, já viram? Quando você põe a mão num ambiente de metal, num objeto de metal, ou mesmo em outra pessoa, que você dá uma descarga elétrica, né? Dá uma descarga elétrica, isso daí é eletricidade estática. Eles dizem que para você eliminar isso, você tem que andar descalço, no chão de terra. Por quê? Porque a energia vai sair pelo teu corpo e vai para o chão. O excesso de energia, né? Não toda, porque senão você cai duro no chão. Porque a gente tem energia elétrica correndo para a gente, né? Não vou entrar no mérito. Mas a questão aqui então é energia. Essa energia, né? Como diz o povo lá, fica chacoalhando a mão, vamos passar energia para o povo. Não existe isso. Não existe. Isso daí é pensamento nova era. Por favor, entenda. Vamos lá. Essa é uma das ideias básicas da nova era. É que toda a realidade visível, incluindo o homem, se reduz a uma energia cósmica. Segundo isso, enquanto o cosmos estiver em fase evolutiva, sua energia se manifesta de muitas formas. Uma pedra, o vento, a mente humana, e assim vai. Entendeu? Tem várias expressões. Então eu estou levantando isso para a gente levantar terminologias que são usadas pelo movimento Nova Era e por seitas e heresias aí presentes pela face da terra. Vamos lá, próximo. Ainda falando sobre energia, né, ser uma expressão da Nova Era. Supostamente há coisas, lugares e exercícios que podem aumentar nossa capacidade e nosso controle dessa energia. Carregar um cristal de quartzo, visitar uma pirâmide ou outro lugar sagrado qualquer, né?
Então, o dia de um equinócio primaveral, diga-se de passagem, esse dia de equinócio primaveral, seja qual equinócio for, são 4 durante o ano, que é mudança de estação, isso não é nem nova era só, tá? Isso é satanismo. O satanismo guarda isso, tá? Como cultual, o dia de equinócio, os 4 de equinócios, né, no ano, são cultuais de satanismo, tá? Vamos lá. Outra coisa aqui, né? Certas posturas, por exemplo, como o yoga, tá? O yoga hoje em dia, ele é tido como apenas um exercício, mas a motivação oriental disso é uma reestruturação de energia, entende? É influência de nova era, tá? Até porque para se praticar yoga, você tem que praticar a meditação, tá? E daí a gente vai perceber. Vamos lá, próximo. Técnicas de meditação, tá? E aí, posso buscar, posso aprender, posso ter essas coisas sobre meditação? A nova era não tem nenhum problema em misturar formas religiosas de tradições muito diversas, ainda quando há contradições de fundo. A oração cristã se baseia na palavra de Deus, centra-se na pessoa de Cristo, leva ao diálogo amoroso com Jesus Cristo. Então a primeira fala aqui nesse texto, ele fala do que a nova era divulga e depois nós falamos do que a Bíblia divulga. Pode pôr o próximo. Então aí, técnicas ainda. As técnicas de concentração profunda e os métodos orientais de meditação fecham o sujeito em si mesmo, impulsionam ele a um absoluto impessoal. O que é isso? O famoso esvaziar-se. Toda vez que você ouvir essa expressão, você precisa se esvaziar. Cuidado, você não tem que se esvaziar. Aonde a Bíblia diz que você tem que se esvaziar? Fala para mim. Só se for do pecado. Aí, né? Só se for do pecado, aí você vai se esvaziar. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas entenda o seguinte: a Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos da palavra de Deus. E a meditação, a verdadeira meditação cristã, não é você esvaziar a sua mente, mas é você encher a sua mente com a palavra de Deus. Entende isso? É totalmente oposto dessa famigerada meditação oriental. Toda vez que começarem a te orientar, esvazia sua mente agora, feche seus olhos, pensa no nada agora. Que pensa no nada? Sabe o que é isso? Sabe para que serve isso? Esse tipo de esvaziamento de mente é para você não ter barreiras para espíritos entrarem em você. É para isso. Não tem outra não, tá? É para isso. Vamos lá. Próximo. Controle mental, cura e entre outros assuntos, curas místicas, tá? Não estou falando de cura, de remédio, não estou falando disso. Deve-se buscar entender os princípios envolvidos. Algumas técnicas que não têm nada de extraordinário as revestem de uma linguagem pseudocientífica e as colocam como um grande descobrimento ou um segredo da sabedoria antiga. Característica de nova era. A nova era mostra isso. Pseudocientífica, só para você entender, a palavra pseudo vem do grego mentira. Então, pseudocientífico, tudo que vem com pseudo é mentira, tá? Não existe, por exemplo, pseudo-verdade. Pseudo-verdade é mentira mesmo. Então, pseudocientífico não é científico. Quer dar um rótulo de científico, mas de ciência não tem nada. Comprova, não tem registro, não tem comprovação, tá? Isso é pseudocientífico. Mais adiante, ele diz aqui, né? Trazem uma linguagem pseudocientífica e as colocam como um grande descobrimento. Algo assim, nossa, descobriram aquilo. Espera aí, gente. Percebam o perigo disso. Espiritualmente falando, percebam o perigo disso. Traz uma sugestão que a Bíblia, sem isso, está incompleta. Eu não preciso de nada mais do que a Bíblia. Entenda isso. Eu não preciso de nada mais do que Deus. Mas então não precisa tomar remédio? Acabei de dizer que não era disso que eu estava falando. Tá? E o remédio é para ajudar. O remédio, não existe nada místico por trás do remédio. E se existir, cai fora.
tá? Se existir misticismo. Porque remédio é para ser científico. E se é científico, se eu quiser tomar, crendo ou não crendo, vai fazer efeito do mesmo jeito, tá? Vamos lá, próximo. Frequentemente se passa de uma terapia psicológica ou emocional ao mundo espiritual, incorporando elementos não cristãos da espiritualidade oriental. O que eu quero mostrar com isso aqui é o seguinte: eu não estou falando que todo tipo de, cadê a expressão? Terapia. Que todo tipo de terapia seja nova era, que seja algo espiritual. Nada disso, gente. Nada disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse tipo de terapia, porque eu tinha citado antes, ele parte de um momento científico para um momento espiritual, assim, numa linha tênue. Assim, de repente, sutilmente, ele passa para algo espiritual. Era algo científico? Era algo realmente preciso? Sim, mas de repente passa para uma outra linha e se torna algo espiritual. Isso não procede de Deus. Vamos lá. Aos resultados mais modestos no campo humano é atribuído um caráter sobrenatural. Ou seja, no mais simples possível, fala, não, foi sobrenatural. Tá? É uma expressão que eu uso e comentei com algumas pessoas. É o seguinte: tudo aquilo que a ciência não prova, a ciência chama de místico. E aí entra aspecto de fé, ok? E se não é de Deus, é de outro. Entenda. E se é outro, só existe um inimigo. Vamos lá, próximo. Daí se convence ao cliente de seus poderes especiais, sua consciência iluminada ou de qualquer outra coisa. Alguns destes programas se apresentam como um complemento excelente do cristianismo, quando, no fundo, baseiam-se em conceitos incompatíveis com a fé cristã. Se apresentam como algo que caminha junto e que vai complementar o cristianismo, mas na verdade o princípio e o conceito não tem nada de cristianismo, tá? Esse é o ponto. Vamos lá, próximo. Outros assuntos aqui, e aqui é interessante porque tem muito cristão que acredita nisso. Vamos lá? Astrologia, horóscopo, né? Tarô, contato com espíritos e etc. Isso tudo é de Deus? Lógico que não, gente. Lógico que não, tá? Mas horóscopo não é de Deus? É tão normal, tem até no jornal, acho que nem sei se tem jornal mais, né? Aonde que se vê horóscopo? Não é pegadinha não, tá? Mas onde se vê horóscopo? Eu acho que pela internet, deve ser, né? Porque jornal não tem mais. Jornal é papel, né? Escrito. Vamos lá. As técnicas de adivinhação e o espiritismo sempre provocaram a curiosidade das pessoas. A nova era tem assinalado um renascimento do interesse no ocultismo, a magia, a astrologia e as práticas mediúnicas. Tudo isso não é de Deus. É um alerta que eu estou dando hoje. Tá? Fazia tempo já que eu estava pensando nisso, e eu falei, não, vou trazer hoje mesmo para dar um alerta. Por quê? Porque já há muito tempo não se fala mais disso. Não se fala disso. Então é um alerta apenas. O principal nosso é o quê? Saber que existem heresias e estudar bem a palavra de Deus, para quando surgir uma heresia, você rebatê-la facilmente. Vamos lá? São doutrinas que pretendem dotar ao homem de poderes mentais e espirituais, sobrenaturais, e colocá-lo como dono absoluto de seu próprio destino. Quem sabe do seu futuro? Me diz. Quem conhece o teu futuro? Você conhece o teu futuro? Você sabe o que vai acontecer daqui 15 minutos, 15 dias, 15 meses? Você sabe? Não sabe. Quem que pode saber? Só Deus. Dentro da teologia, nós dizemos o seguinte, que o único que sabe o futuro é Deus. O único que sabe o futuro é Deus. Satanás, ele conhece o presente e conhece o passado, mas ele pode trabalhar para intervir no futuro de uma pessoa. Então ele manipula o futuro para que aparentemente dê certo uma falsa previsão. Ok? Vamos lá, próximo. Aí. Alguém conhece esse símbolo, esse escrito aí? Alguém sabe o que é isso? Está escrito, não precisa nem ler, né? O que a mídia fala? Já tem anos que isso vem sido divulgado e apresentado para os jovens.
Alguém, não precisa, eu não vou perguntar se gostou ou não. Alguém já leu isso aí? Já viu o filme, alguma coisa parecida? Ninguém? Não é possível. Pipocou agora. Agora aumentou. Eu disse para vocês, não é pegadinha, não é nada. Quem é esse personagem? O nome eu já sei, tá aí. Mas quem é esse personagem? Quem ele é? O que ele faz? É um bruxo. Você sabe o que a Bíblia diz sobre bruxaria? Sabe? É do diabo. Mas o filme fala que ele é do diabo? Não, né? Eu nunca assisti mais que 10 minutos desse filme. A única vez que eu assisti um filme dessa série toda aí foi porque eu estava na escola e fui obrigado a ficar junto, mas deu um jeito para sair de lá. Eu falei, não quero assistir esse troço não. Isso foi a maneira de dobrar a mentalidade cristã. Há 30 anos, 25 anos atrás, se aparecesse com esse filme, o povo falava assim, nossa, sai para lá. Não estou falando de crente não, estou falando de qualquer um. Sai para lá, que negócio feio que é esse? Hoje em dia, pode prestar atenção, hoje em dia criaram a ideia de bruxa boazinha. Já ouviram isso? Com certeza já ouviram isso, esses conceitos. Não existe isso, gente, não existe isso. Bruxaria não é de Deus. A gente precisa entender isso. Mas eu não concordo. Você pode morrer de concordar, mas é o que a Bíblia diz. Por isso que eu apresentei antes a questão de satanismo, a questão de nova era, porque essas coisas vêm para mudar a mentalidade, para quando chegar o anticristo achar que está tudo normal. Mas isso é teoria da conspiração. Não é, gente, isso já se falava muito tempo atrás e hoje a gente vê acontecendo. Quem tem mais tempo como eu, né, e o Zeca, desculpa aí, Zeca, mas quem tem mais tempo aqui, sabe que o que eu estou falando é verdade, gente. Sabe? Vocês já pegaram isso caminhando. Por isso que a gente olha para uma imagem dessa e a gente fala, é um filme, legal até. Cheio de efeito especial, até legal. Hoje em dia tem outros, né? Tem mais desses. Mas um dos piores que já apareceu, pelo menos que eu tenho conhecimento, foi esse. E escancarou, abriu a porta mesmo para essas práticas místicas e tudo se acha normal. Eu já vi cristão defendendo o indivíduo desse filme aqui. Não, mas é bom. Vai ler a Bíblia, indivíduo. Vai ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Entendeu? Não vai se basear no que a mídia te enfiou no miolo aí. Brincadeira, desculpa a expressão. Mas a mídia, quando eu falo mídia, grande mídia, né? Não é só televisão, não é só cinema, é tudo. Tem nos influenciado e nos preparado para um momento do qual nós devemos estar atentos. E o resumo de tudo, nós devemos estar atentos a isso. Isso está entre nós, isso não vai vir. Há 30 anos atrás se falava isso vai vir, hoje já se fala, isso está entre nós. Já entrou. E muitas vezes até no meio da igreja. Quando eu falo meio da igreja, não é que tem igreja pregando isso, é lógico que não. Quando eu estou falando é que existem pessoas no nosso convívio de igreja que aceitam isso. Por isso eu peguei esse desenho do Harry Potter para mostrar para vocês, ok? Já está bem avançado, não dá para fazer o que eu queria fazer, né? Eu queria tirar dúvidas sobre esse assunto com vocês, mas isso a gente faz em off, tá? Não dá para estender mais do que a gente já chegou até agora. Eu deixo isso como um alerta, como uma mensagem para nós estarmos atentos, que nem tudo que reluz é ouro, entende? Eu usei uma figura de linguagem. Nem tudo que parece bonito é de Deus, nem tudo que parece de Deus é de Deus. O que é de Deus é o que vem da palavra e o que não contradiz a palavra. Ok? Tudo bem? Entendem isso? Podemos orar sem crise, tá? Espero não ter te deixado bravo e nem entediado, tá? Porque é um assunto sério isso, tá? É um assunto sério, mas vamos seguindo, ok? Vamos orar então? Feche seus olhos. Se você estiver muito cansado, quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Eu não vou, como eu disse na quarta-feira, eu não vou ficar em pé, senão eu saio do enquadramento aqui. Agora eu comecei sentado, tem que terminar sentado. Mas você pode ficar em pé, dar uma espreguiçada aí, mas vamos orar, não durma na hora da oração, hein?
Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, temos exposto, Senhor, algumas práticas, alguns pensamentos, algumas ideias erradas, Senhor, que estão entre nós e correm entre nós, mas nós queremos, Senhor, que isso não nos atinja. Pai, em nome de Jesus, que nada, Senhor, do que tem vindo vindo sutilmente como algo bom e novo, que não tem parte contigo, que possa ser encontrado em nós. Mas eu digo que aquilo que vem do Senhor e é do Senhor, que esteja em nós. Queremos aquilo que vem do Senhor, mas não queremos, abrimos mão de todo conceito que rouba o nosso coração da Tua presença, da importância de obedecermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, queremos que o nosso coração, Senhor, seja alcançado, seja atingido pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e molde, Senhor, em nós uma pessoa decidida em seguir os Teus caminhos, em se voltar para os Teus princípios, e que estejamos sendo alimentados pela Tua palavra e alertados, Senhor, pelo Teu Espírito, contra tudo aquilo que não procede de Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro o Teu poder nos guardando e cuidando da nossa mente em tudo, em nome de Jesus Cristo. Vem sobre nossa vida, Senhor, e nos transforma dia a dia, segundo a Tua palavra, segundo os Teus princípios, e que possamos cumprir com aquilo que o Senhor tem nos chamado. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, fica na graça e na paz, que o Senhor possa continuar falando e identificando coisas com você. Um alô aí para todos, né, que pelo